Meus irmãos, no domingo eu anunciei que estaria falando sobre a vida, sobre a prosperidade, sobre a vida financeira, né? Sobre como às vezes você está estagnado, às vezes você quer algo diferente na sua vida e as coisas não acontecem, né? E aí, uma pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, algo que eu quero perguntar e que você responda para você mesmo, aí no seu coração, o que fazer quando a situação financeira não melhora, né? É uma pergunta. Talvez você tenha feito essa pergunta já diversas vezes, mas eu quero refletir com vocês essa noite. Eu quero, segundo a palavra de Deus, estar conversando com vocês e falando um pouquinho sobre o que fazer quando a situação não melhora. Essa é uma pergunta muito importante. Ela está ligada à questão de sobrevivência, tanto pessoal quanto familiar, né? Primeiramente, é importante nós sabermos, meus irmãos, que Deus, Ele nos ama e Ele deseja que nós tenhamos o suficiente para viver bem e com saúde. A palavra do Senhor diz que Deus é amor, lá em 1 João 4,8. Deus, Ele é amor. Talvez alguém se pergunte, então por que nós passamos por tantas lutas financeiras? Por que nós passamos por tantas lutas na parte das finanças, passamos por dificuldades, passamos por provações, né? E uma das respostas é que nós vivemos num mundo mau. Nós vivemos um mundo cheio de pessoas más, pessoas que deixam o egoísmo, o pecado dominar as suas vidas, e isso reflete em um mundo com tanta desigualdade social. Em Efésios, capítulo 5, verso 16, diz assim: os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades. Amém? Vira para a pessoa do seu lado e fala assim para ela: aproveite todas as oportunidades. Vamos melhorar isso? Fala assim, ó, aproveite bem todas as oportunidades. Meus irmãos, reflita aqui comigo. Vocês não acham que há alimento neste planeta Terra suficiente para alimentar a todos que tem? Você acha que alimentar ainda e com fartura? Você não acha que há recursos suficientes para que todos vivam uma vida bem? Mas milhares de pessoas morrem de fome. Há espaço no mundo para todos terem uma propriedade pessoal, mas muitos não têm onde morar. Mas o texto bíblico, ele não nos deixa apenas com essa visão triste, que os dias em que vivemos são maus. O texto em Efésios, ele nos incentiva a aproveitarmos as oportunidades possíveis para minorarmos o nosso sofrimento pessoal e o dos outros. Não é somente os nossos. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, explicando sobre fiz um panorama bíblico desde do exílio do povo de Israel até a morte de Jesus. Fiz um panorama bíblico em 15 minutos. E eu estava falando para ele que antes de Jesus morrer, antes de Jesus ser crucificado, antes dele ressuscitar dentre os mortos e ir para junto do Pai e deixar para nós o tempo da graça, havia o tempo da lei. E a lei era o
que era a lei? Aonde os judeus se baseavam? Nos 10 mandamentos, que era a lei do Senhor. Não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do próximo, né? Enfim, todos os mandamentos. E Jesus, ele foi perseguido porque ele fazia algumas coisas em que os judeus falavam assim, ele não está cumprindo a lei. Mas Jesus, em tudo, ele cumpriu a lei. E ele falou assim, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumpri-la. Mas Jesus, ele deixou para nós apenas 2 mandamentos. Ama o teu próximo como a ti mesmo e ama a Deus sobre todas as coisas, né? Amarás o teu Deus sobre todas as coisas e ama o teu irmão como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos substituem todos os outros mandamentos que havia na época da lei. Então, quando nós falamos que nós temos que aproveitar todas as oportunidades para minimizar os nossos sofrimentos pessoais e os dos outros, nós estamos ali também cumprindo o mandamento de Jesus Cristo. Ama o teu irmão como a ti mesmo. Está sobrando para você? Posso ajudar alguém? Vamos ajudar. Dai e ser-vos-á dado. Meus irmãos, nós entendendo que esse mundo é mau e que há tanta desigualdade, nós concluímos que nós precisamos de muita sabedoria que vem de Deus para sermos bem-sucedidos na vida. Nós precisamos de muita sabedoria. Nós, lembrando que o paradigma do sucesso humano, ele é diferente do paradigma do sucesso de Deus, né? É diferente do de Deus. O humano é bem diferente. Existem milhares de pessoas bem-sucedidas, existem milhares de pessoas profissionalmente, financeiramente, mas que são totalmente fracassadas na vida familiar, na sua vida pessoal. Algumas pessoas se encontram sem fé, sem esperança, em uma vida totalmente materialista e sem sentido algum, sem objetivo nenhum. Nós precisamos da direção divina, nós precisamos de Deus em todas as áreas da nossa vida. Há algumas sugestões importantes para enfrentar a realidade que nós vivemos. Existem algumas sugestões e eu quero colocar aqui para vocês. Às vezes a gente acha que, eu vou para a igreja, eu vou orar, Deus vai abençoar e ponto final. Não, nós vivemos um mundo onde há competição no trabalho, onde você precisa ter uma capacitação, você precisa estar melhorando, você precisa estar progredindo, você não pode ficar parado onde você está, porque senão vem os outros e te atropela. Assim é a vida ela é dinâmica, ela anda, a vida ela precisa caminhar. Deus vai te abençoar? Vai, mas você tem que fazer por onde para Deus te abençoe, para que Deus te abençoe. Amém? Vocês estão entendendo? Então, em primeiro lugar, o que nós precisamos fazer? Estudar. Nós precisamos ter capacitação técnica, profissional, desenvolvimento com competências, com habilidades. Vou falar uma coisa para vocês. Eu me formei em 2017, 18, sei lá. Mas concluí lá o curso superior. Esse ano aqui eu entrei numa jornada de estudo. Eu estou fazendo um MBA, estou fazendo um curso de capacitação para fazer uma mudança de categoria na igreja, e estou fazendo mais 3 cursos em paralelo, tudo ao mesmo tempo. Estou com a cabeça a mil, tudo aula online. O MBA, que é uma pós-graduação, tem uma aula no mês para 2 matérias. O resto eu que tenho que correr atrás e desenvolver eles mandam uma pergunta e eu tenho que
desenvolver um resultado em cima daquela pergunta valendo nota, que se eu tirar uma nota ruim, eu perco a matéria, tem que fazer de novo. Então, nós precisamos correr atrás para que Deus possa nos abençoar, para que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Com a aquisição de conhecimento e capacitação, meus irmãos, podem surgir novas oportunidades. As portas vão se abrir para você, mas exige esforço. Josué, quando Moisés morreu e Josué viu que ele tinha que assumir ali aquele posto de cuidar daquele povo, o que Deus fala para ele? Esforça-te, tem de bom ânimo, e eu te ajudarei. Amém? Vira para o teu irmão e fala assim: esforça-te. Tem de bom ânimo, fala para ele. Tenha ânimo, que Deus vai te ajudar. Outra coisa, meus irmãos, é preciso poupar sempre. É preciso sempre fazer uma reserva financeira, sempre. Usar o princípio de não gastar mais do que recebe. Hoje existe uma coisa que se chama cartão de crédito, né? Que a gente acha que é o salário, né? Que a gente joga lá nas nossas rendas, né? A gente não, a maioria faz isso, né? Eu não faço isso. Joga na sua renda lá, aí a conta vem depois. E aí o parcelado é pior ainda, porque o parcelado ainda dá mais prazo para a pessoa ainda se enrolar mais ainda. Não é assim que funciona? Mas isso o que é? Administração. Você precisa saber operar as suas finanças, você precisa saber controlar os seus gastos para não ir além daquilo que você ganha. A pastora Joyce, ela é funcionária pública, ela tem um salário dela que cai lá no final do mês, no todo dia 30 está certinho, lá o dinheiro. Eu sempre fui empreendedor, sempre trabalhei por conta. Uma época eu trabalhei assalariado, mas era comissionado, então dá na mesma. Se eu não trabalhar, se eu não vender, se eu não me organizar, eu não sei qual que é o dia de amanhã. E aí eu sempre controlei as minhas finanças por aplicativo. Eu uso o celular a meu favor. Então eu tomo um café, eu já lanço lá no celular, que eu sei quanto, se foi no cartão, se foi no dinheiro, quanto que eu tenho dinheiro no bolso, porque se eu deixar, se eu não me organizar, se eu não me controlar nessa questão, eu me enrolo. E aí pessoas ligando, cobrando, banco, o telefone que não para de tocar de cobrança, né? E o legal dos aplicativos, né, que é uma coisa mais recente, é que você consegue saber aonde está indo o seu dinheiro, porque muitas vezes você não vê aonde o dinheiro vai. Você pega R$100, você coloca no bolso, você compra um coisa na padaria, já trocou aqueles R$100, aí o dinheiro vai embora, porque é trocado. Mas eu não, eu pego o dinheiro, às vezes eu chego no final do dia, eu fico louco, porque eu não lembro o que eu gastei e tal, e aí falta dinheiro, mas eu procuro controlar o máximo possível para eu saber onde o dinheiro vai. Aí eu comecei a colocar, quando eu conheci a pastora Joyce, eu comecei a colocar assim: almoço com a namorada, jantar com a namorada. Aí eu peguei, um dia estava mexendo na louça, eu disse: o que é isso, almoço com a namorada? Eu falei: tanto que a gente sai. Tava lá tem a pizza, né, que ela é dividida, despesas com combustível, despesa com plano de saúde, despesa com almoço, despesa com mercado, despesa com esporte, academia, enfim. E o dela tava, a maior faixa tava o dela, né? Aí ela achou ruim comigo. Ela não gosta que você fica controlando isso, né? Eu falei: mas é a forma que eu tenho de administrar o meu dinheiro. Você não, você sabe quanto você vai gastar? Você vai ganhar? Eu não sei quanto que eu vou ganhar lá no final do mês. Eu não sei quanto que vai ser a minha receita. Então, nós precisamos ter esse controle financeiro para que as coisas não saiam do controle.
Deus, Ele trabalha sempre, Deus Ele vai multiplicar sempre aonde tiver sobra. Não adianta você querer multiplicar vezes zero, vezes menos, que não vai multiplicar. Tem que sobrar no final do mês, tem que sobrar, tem que ter uma reserva, tem que ter algo investido para que Deus possa multiplicar na sua vida. Para que Deus possa fazer esse dinheiro ser multiplicado. Meus irmãos, quando houve lá, Jesus estava pregando para uma multidão de mais de 5.000 pessoas. E aí os discípulos falaram assim, vamos mandar esse povo embora, que o povo já está ficando com fome. Jesus, não, vamos alimentar todos. E aí ele falou, mas como é que é muita gente, a gente não vai conseguir alimentar todo mundo. Deus proverá. Deus fará o milagre acontecer. Se há algo para que Deus possa multiplicar, Ele vai multiplicar. Pega esse princípio, meus irmãos. Se há algo na sua conta bancária que Deus vai fazer multiplicar, Ele vai fazer multiplicar. E aí pegaram lá um menino com 2 peixinhos e 5 pães. Eu acredito que aquele menino era o lanche que ele tinha reservado ali para levar para passar o dia, né? E ele falou, não vou entregar meus peixes não, meu pãozinho não, estou com fome, né? E aí pegaram o menino pelo braço, levaram o menino lá e falaram, tem aqui 2 peixinhos e 5 pães. Jesus falou assim, então separa em grupos de 50 e nós vamos fazer o milagre acontecer. E aí houve multiplicação daqueles peixes e pães, onde que todos foram alimentados e ainda levaram para as suas casas. Olha que bênção. Olha que milagre de multiplicação. Meus irmãos, nós precisamos, além disso, fazer investimentos seguros. Sobrou R$10, coloca na poupança. Esquece lá, ó. Poupança ainda é fácil de se mexer, né? Vai dar um apertozinho lá, vai dar um aperto, você vai lá e saca o dinheiro. Mas o importante, sobrou um dinheirinho, faz um investimento. Todo ano a gente faz uma viagem que é para convenção nacional, né? E o ano passado nós não tínhamos nos organizado para isso. E foi assim, a gente foi, viajamos tudo e depois pagamos depois, né? O cartão de crédito cantou lá, né? Pim, pim, né? Toda hora. Mas depois pagamos. Aí eu falei, não, esse ano vamos fazer diferente. O que eu faço, meus irmãos? Todo serviço que entra na minha loja, eu tiro 10% bruto, do bruto, não do líquido, do bruto. Então, a pessoa passou lá o cartão R$100, R$10 vai automaticamente para uma conta de investimento. E eu comecei a fazer isso em novembro. Eu já estou com dinheiro guardado já para fazer 2 viagens. Vai ser uma bênção para a gente. E aí eu falei assim, a pastora Joyce, eu não falei nada para ela, porque estou contando para vocês. Se ela ficar sabendo, eu já sei quem foi que falou. Mas até chegar o mês de julho, eu acredito que eu vou ter muito mais dinheiro e vai sobrar, né? Então, e aí eu vou guardar esse dinheiro que sobrar, né? Para continuar investindo, para poder continuar fazendo isso, né? E então, fazer investimento seguro e fazer e elaborar um plano orçamentário, né, tendo em vista objetivos de curto, de médio e de longo prazo, é importante. Tá? Há muitos livros e há muitos artigos disponíveis aí na internet, de fácil acesso, livre, que pode te auxiliar a fazer um plano adequado para a sua vida. Está no vermelho? Peça em primeiro lugar, Deus, me dê sabedoria. Está com dificuldade financeira? Deus,
me ajuda. Entrega na mão de Deus. Mas não fique esperando Deus, que nem um jacaré de boca aberta, né, esperando a presa cair na sua boca, que não vai acontecer nada. Você precisa se mexer. Você precisa se orientar, fazer, buscar informação. Existe uma outra coisa, meus irmãos, também, que a noção de estar passando dificuldade, a noção de estar passando por privações financeiras, ela pode mudar de uma pessoa para outra, tá? Então, uma pessoa que ganhava aí 5, 10 mil reais, e aí 5 mil reais e passa a ganhar 2, né? Ela vai dizer que está passando por uma situação financeira difícil. Lembre-se que o valor de uma pessoa não depende de quanto dinheiro ela ganha. O valor da pessoa não depende de quanto ela ganha, mas vale uma vida simples e honesta do que fartura com fruto de injustiças. Olha o que a palavra de Deus fala em Provérbios 19. Melhor é o pobre que vive com honestidade do que o tolo que fala perversamente. Provérbios 20. O homem justo leva uma vida honesta. Como são felizes os seus filhos. Um dia, quando eu estava morando lá em Belo Horizonte, eu mudei para lá e eu fiquei por 3 meses morando no centro, lá num apart-hotel lá, num flat. E aí nesse período eu estava procurando casa. Eu não conhecia bem a cidade, acabei indo morar num bairro da periferia, um bairro longe, um bairro humilde, um bairro bem simples. Tinha que atravessar a cidade. Imagina que lá São Miguel Paulista e eu trabalhava no centro, né? Tinha que atravessar a cidade, pegar a radial, estava em Reforma, que era a Cristiano Machado lá, que era o nome da avenida grande lá, estava em Reforma, tinha outros caminhos, mas era um trânsito infernal. E aí eu entrava às 8 horas da manhã no trabalho, eu tinha que sair cedo, e eu saía às 5h30, 6 horas, porque era muito trânsito, muito, né? O pessoal falava lá que aqui chama CT, agora eu não lembro o nome lá deles lá, mas eles falavam assim que quando chegavam os marronzinhos lá era para atrapalhar o trânsito, que eles não organizavam nada, né? Sendo que aqui em São Paulo, às vezes a companhia de engenharia e tráfego, eles dão umas erradas, mas a maioria das vezes eles acertam o trânsito aqui. Lá não, lá era complicadíssimo. E aí um dia, eu saindo para trabalhar logo cedo, um vizinho lá, ele era pedreiro, né, e ele estava com problema na coluna. E eu perguntei para ele quanto que ele ganhava por dia. E ele falou para mim que ele ganhava R$25 por dia naquela época. Isso em 2009. E para economizar, R$1,10, que era o valor da passagem de ônibus, ele andava por 15 quilômetros de ida e 15 quilômetros de volta, né? E aí eu fiquei pensando, né? Que exemplo de coragem e de luta. Ele poderia entregar os pontos, ficar em casa esperando. Era um cristão, mas não, estava lá todo dia às 6 horas da manhã, com a sua malinha nas costas, e trabalhando, indo, né, para economizar R$2,20, ele andava por 30 quilômetros. Sim, meus irmãos, nós vivemos em dias maus. Nós vivemos em dias de dificuldade. Mas nós não devemos seguir o caminho da preguiça e do desânimo. O nosso Deus, Ele está ao nosso lado para nos ajudar a ter o pão de cada dia, mesmo neste mundo de tanta maldade. Creia, acredite que Deus está com você. Deus está com você. Davi, ele escreveu, Salmos 37, versículo 25, fui moço
e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Então é importante que nós não desanimemos. É importante que nós não paremos a nossa caminhada. Eu vou já encerrar por aqui por causa do horário, mas eu vou continuar com essa mensagem no domingo. E domingo eu falarei algo sobre como sair da vida das dificuldades financeiras. Hoje nós tivemos uma base aí do que fazer, algumas coisinhas, alguns detalhes, né? Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele já tomou as providências através da morte do seu Filho lá na cruz, para que todos que quiserem façam parte do seu reino eterno, aonde não haverá nem injustiça, desigualdades, enfermidades, morte, dor e sofrimento. Nesse reino eterno não haverá mais miséria, pobreza ou tragédias, meus irmãos. Deus, por intermédio de Paulo, Ele nos assegura. Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o que vem pela frente, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Creia em Deus. Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida. É importante você estar preparado. É importante você se capacitar. É importante você economizar. É importante você investir para que Deus possa usar e abençoar a sua vida. Amém?